Boa noite a todos e todas. Boa noite também a nossos irmãos que nos acompanham pela internet. É um prazer tê-los aqui na noite de hoje, tá? Para a palestra da nossa irmã Stephanie, cujo tema é amor, né, Stephanie? Então, mas antes da palestra, nós vamos dar aqui os avisos de praxe das atividades ligadas à nossa casa. Temos aqui, a gente sempre fala das campanhas permanentes do centro, né? A campanha do quilo, arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para compor as cestas distribuídas às famílias assistidas pela casa. A campanha do bazar, com roupas, calçados e utilidades domésticas em bom estado, tá? Nosso bazar funciona ali embaixo. Campanha de latinhas também. E todas essas doações devem ser entregues aqui na secretaria da nossa casa, tá? O Grupo Renascer, Ricardo Vinícius, né, apoio psicológico aos dependentes químicos e suas famílias. Segunda-feira, às 18h45, coordenado por Edith, a psicóloga. Tá? O nosso estudo sistematizado da doutrina espírita voltou, e nós temos aí as aulas às quartas-feiras, às 19h45. E tem outro horário também, né, Marcela? É só à noite agora que está tendo? Ah, tá. Então, só às quartas-feiras, às 19h45. Temos aí o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, quarta-feira, às 18h30. O estudo das obras do André Luiz, às quartas-feiras, às 18h15. O estudo aprofundado da doutrina espírita, quarta-feira, às 19h45. E o estudo aprofundado da mediunidade, segunda-feira, às 18h30. Informações também na nossa secretaria. Tá? Temos aí a Escola de Evangelização Maria Estela, aos sábados, das 15h30 às 17h30. Todos sabemos da importância de evangelizarmos as nossas crianças, né, os nossos jovens. Então, as portas estão abertas aí para os pais trazerem as crianças e os adolescentes. Tá? A gente sempre avisa também para desligar os celulares ou deixar no modo silencioso, para não atrapalhar aí a harmonia do nosso salão, e também para, eventualmente, se alguém tiver estacionado o carro na frente de alguma garagem, aí, por favor, fazer o favor de retirar, para que a gente não tenha maiores transtornos. Tá? Eu vou passar agora a palavra para a nossa irmã Maria Amélia, que vai fazer uma leitura para a harmonização do ambiente. Boa noite a todos. Nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. A página é 187, a leitura 73, Estímulo Fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 4:19. Não te julgueis sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Entregue teus olhos para o alto, e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos na eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez do pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos.
Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possui um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar a tua aflição, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua ventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nossa chama de estímulo, o centro de tua alma, e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que seguem dominados pela aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Essa palavra, durante essa noite, ela vem aliviar nossos corações. Porque muitas das vezes pensamos que nossos problemas são maiores do que o do nosso irmão ou não tem solução. Mas Jesus está sempre ao nosso amparo. E, de alguma forma, Ele traz alento ao nosso coração. É só olharmos para o lado e enxergarmos que tem pessoas que estão passando por problemas e precisando do nosso amparo, da nossa mão, precisando de um bem material, de uma palavra, um abraço, até mesmo de um sorriso, um simples sorriso. Jesus sempre manda um anjo para consolar nosso coração, né? Devemos continuar trabalhando, estudando, e sempre na caridade. Se plantarmos amor, alegria nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso lado, com certeza, no nosso caminho terão flores. Gratidão por essa noite aqui presente, graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão. Obrigado, Maria, pela nossa harmonização. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos agora, esquecermos um pouco das vicissitudes da nossa vida diária, entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, pedir a Jesus, a Deus nosso Pai, que derrame energias, boas energias aqui, na noite de hoje, para que possamos sairmos daqui, após os trabalhos, renovados, sempre com um propósito maior de fazermos o bem. E que nossa irmã Stephanie também possa ser intuída, de forma que as suas palavras toquem os nossos corações, as nossas almas. E, com a autorização dos mentores da nossa casa, damos início à primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Stephanie, a palavra é sua. Tá? Alô, alô, beleza? Tá ouvindo aí atrás? Tá beleza, né? Então vamos lá, boa noite a todos. Né? Muito satisfeito estou mais uma vez de estar aqui na casa trabalhando para Jesus, né? Porque é o que a gente precisa fazer nessa nossa vida. Tentar levar a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, para que a gente consiga superar as dificuldades todas que a gente tem e que são muitas. Não é isso? A gente vê aqui pouca gente, né? A gente fala assim, né, Marcelo? Tem gente que vem e fala assim, ai, pouquinha gente encarnada, né? Porque os desencarnados devem estar aí pupulando, como dizem, né? Então, a gente está aqui, né? Vamos agradecer a presença de vocês, a presença dos nossos irmãos, né, desencarnados que são trazidos e que vêm para poder nos assistir, aos irmãos que nos assistem pela internet, online, que a gente possa ter uma noite de esclarecimentos, né? Essa palestra eu montei sobre um temazinho muito gostoso, mas muito danado, tá? Porque ele é muito difícil, não é fácil, não. A gente falar em amor, né? Sem atuar
com o amor, não adianta. Então, a gente precisa ter, além da palavra, o gesto, né? E aí eu tentei montar alguma coisa que se referisse ao tema, procurei em vários livros, não só no Evangelho, em outros livros também, da codificação, em outras situações que a gente encontra tanta coisa bonita e explicativa, né, sobre esse tema, e vamos ver se a gente está dentro dele ou não. E quem ainda não está, vamos tentar ficar, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei é esse aí, ó, essa perguntinha. Quantas vezes vocês já disseram hoje eu te amo? Né? Porque a gente acha, né, na síntese da palavra amor, que a gente só fala isso, só sente isso pelo companheiro, pela companheira, pelos filhos, pelos netos, mas não, né? A gente sente amor pelos bichos, a gente sente amor, a gente fala mais eu te amo para o cachorro, às vezes, do que para as pessoas. Não é assim? E aí a gente ama muito, é aluno, é vizinho, é parente, é... Então, tentar ver se a gente expande essa frase aí no dia a dia da gente para as pessoas que estão no nosso convívio, que são os nossos próximos, né? E aí, Kardec, como sempre, dentro, né, de todas as nossas considerações, Kardec traz para a gente uma situação, uma frase... Ah, filhinho, volta. Ah lá, bonito. Uma frase muito importante e interessante, que eu coloquei aqui como sendo abertura para a gente. Quando o amor ao bem dirige os sentimentos e o pensamento, as ações inegavelmente são corretas e dignificantes. Então, é esse o caminho. Para que a gente tenha ações corretas e dignificantes, a gente precisa atuar dentro desse termo e desse sentimento que é o amor na nossa vida. Então, vamos ver como seria, né, as definições da palavra amor, porque eu gosto de fazer essa organização de definição para a gente poder encaminhar o assunto. Então, a gente tem ali, ó, as definições para a palavra amor. A primeira delas está lá no dicionário mesmo, né? É um verbo que significa a ação que corresponde a gostar de, se sentir bem ao lado de, né? Então, isso é amor. Quando a gente se sente bem ao lado das pessoas, quando a gente gosta de estar com as pessoas nas situações variadas que existem, a gente está desenvolvendo esse sentimento. Só que a gente precisa ampliar isso, porque a gente amar quem é bonzinho, amar quem é amiguinho é muito fácil, né? E a gente não tem muito mérito nisso, não, espiritualmente falando, porque é muito fácil, né? Vamos ver se ele consegue amar aquele que o perturba. Não é isso? Que esse é o nosso objetivo. Então, tem lá uma palavra de sílaba, né? Amor. Verbete da língua portuguesa, palavra doce. E aí a gente consegue identificar a palavra, não consegue? Mas será que basta só identificar a palavra? Aí eu coloquei assim, ó, uns itens que eu até desenvolvi uma vez com o pessoal aqui do grupo de pais, que a gente fez um planejamento legal e fizemos uma discussão bacana em torno desses tópicos aí, ó. Então, olha lá, falar é fácil, né? Não é fácil falar amor? Pronúncia quase sempre correta. A gente escuta, às vezes, né, as pessoas lidando com a outra, em vez de falar amor, como é que ela fala lá, ó? Ô, amor, faz isso assim. Ô, amor, vem cá, mozão, bem, e. Tudo isso é sentimento carinhoso, que tem o amor envolvido, não é assim? Tá? É facinho de escrever. Ouvimos muitos eu te amo. E tem uma situação que eu descrevi ali que eu acredito que todo mundo já deve ter percebido. Às vezes, alguém está enchendo a paciência da gente, né? Você chega no serviço com o coração aberto para um bom dia, e aí tem sempre alguém para poder, né, dar uma enjoada naquele pedaço do dia. E aí a pessoa começa a fazer certas coisas, falar certas coisas, aí você responde, fala, ô fulano, te amo também. Tipo assim, né? Vamos melhorar essa situação para a gente poder viver melhor, né? E aí entram as orientações, né, dentro da doutrina, dentro do Evangelho. Então, essa parte aí eu peguei do Evangelho, em vários capítulos, porque o amor ele é rolado ali no Evangelho em várias situações, né? Então, é um sentimento sublime que emana do coração. Então, é uma decisão. A gente vai ver uma figurinha daqui a pouco ali, que além dele ser um sentimento, ele não é só um sentimento, ele é uma decisão
Então, eu decido, que aquilo emane do meu coração. É uma decisão que a gente tem por livre-arbítrio, tá? Que nos permite alcançar os degraus mais elevados a caminho da evolução. E não é o nosso objetivo aqui no planeta, encarnados que somos, buscar evolução? Não é esse o objetivo nosso aqui? Vamos para lá para melhorar. E precisamos voltar para a espiritualidade com alguma melhora feita. Então, isso aí é uma grande verdade. Alcançaremos degraus mais elevados a caminho da evolução. A cada atitude, a cada situação que a gente consegue vencer, né, egoísmo, vencer certas situações negativas e que a gente coloca o amor, a gente vai devagarzinho no caminho certo. Tá? Que nos tirará dessa condição de espíritos resgatantes e muitas das vezes fracassados. Que é isso que nós somos. Estamos aqui por quê? A gente acertou de primeira? Não. Nem de segunda, nem de terceira, gente. Quantas vezes a gente já voltou e quantas vezes a gente volta fracassado? Então, olha lá, isso é muito importante. Ele, o amor, nos tirará dessa condição de espírito resgatante e muitas das vezes fracassados. Não é isso? Que nos promoverá a seres melhores, que nos colocará à direita do Pai e que é puro amor. Então, quando se fala em amor, a gente já baixa a guarda, né? E a gente já entende, principalmente dentro de uma casa espírita, onde a gente vem já predisposto a entrar num relaxamento, a ficar mais zen um pouquinho, não é isso? A gente entende essa palavra como sendo realmente um sentimento puro, não é assim? E aí as citações, né, do Evangelho, e que, inclusive, eu estava... Tem aqui uma. Quem conhece, quem não conhece, conheça. Vocês vão amar, né? Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, Fonte Viva. Essas duas citações de João que a gente vê ali, são citações... Cadê os técnicos aqui? Pronto, deixa. São duas citações importantíssimas que Emmanuel coloca aqui, E aí tem o texto falando a respeito, que quem tiver o livro em casa, depois procura lá a respeito deles, é a lição 158, 159. Na ausência do amor, é a 158, que é João 2, capítulo 2, versículo 11. E na presença do amor é a 159, que está no João, capítulo 2, versículo 10. Né, 10, lá em cima. Depois vem Paulo, que escreveu aos Filipenses. Então, diz lá, no João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. O irmão que fala aí é o próximo, né? Seja ele quem for. Então, quem é o nosso próximo? É aquele que está mais próximo da gente no momento que a gente está atuando. Então, se é dentro de casa, é o povo de casa. Se é no serviço, é o povo de serviço. Se é com a vizinhança, são os vizinhos. Não é assim? Então, qualquer um que esteja próximo da gente no momento é o nosso irmão mais próximo. Tá? Então, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Esse é na presença do amor. Aí tem um texto lindo. Tá? E o outro, capítulo 2, versículo 11, a gente tem aquele na ausência do amor. Então, aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, ele cita o verbo aborrecer, né? Então, aquele que aborrece seu irmão, em qualquer sentido da palavra. Qualquer coisa que você faça que a pessoa se sinta mal com relação à sua atitude, você está aborrecendo. Então, olha como Emmanuel trata, como é que a espiritualidade trata isso. Né? Está em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E olha quantas vezes a gente, às vezes, aborrece os outros. E aí a gente, se parar para pensar, às vezes é por coisa tão pequena, tão boba. Né? E aí Paulo, para os Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Eu achei isso, assim, maravilhoso, não é?
Vamos repetir? Ah lá. Que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Agora, para você discernir, você tem que conhecer. Então, conhecimento leva a discernimento, que é o que nós precisamos desenvolver na gente, mediante a tudo isso que a gente escuta, tudo isso que a gente já conhece dentro da doutrina, que ninguém precisa mais ficar falando para a gente, né? A gente tem que atuar com os conhecimentos para que o nosso discernimento aconteça de maneira favorável. E aí, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, toda vez que eu leio essa frase, eu leio ela cantando. A primeira lá, ó. Não tem uma música assim? Ó? Canta aí, Marcelo. Ah lá, ó. Né? Sempre que eu leio isso aí, eu leio cantando. Ainda, não é? Se eu falasse a língua dos homens, não é? E aí a música rola dentro disso aí. Isso foi uma psicografia, praticamente, que foi feita pela pessoa, né, que recebeu isso aí, e aí transformou nessa música milenar que a gente vai ter por aí para sempre, né? Acredito que vai passar 100, vai passar 200 anos, essa música, eu acredito que vai estar sempre, né, atual, não é assim? E aí nessa epístola é essa frase: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Então, fazer por fazer não adianta nada. A gente precisa desenvolver o tal do sentimento, né? E aí que eu falei, amor não é sentimento, é decisão. Tudo bem que ele é um sentimento. Agora, ele pode passar por mim e eu decido não usar. Então, a decisão é de quem? É de cada um de nós. E aí, a gente tem outras palestras que falam disso, né? Reforma moral, não é isso? Que a decisão da gente se melhorar e tudo mais, né? A causa das aflições, não é isso? Que a gente tem que entender que a causa nós mesmos que buscamos, e é através dessa decisão que a gente vai se livrando das aflições ao longo do tempo. Não é assim? E aí, quando a gente observa essas palavras que Paulo escreveu lá aos Coríntios, a gente consegue entender que, com aquilo entendido lá que foi falado por ele, a gente consegue tentar desenvolver todas essas virtudes que são necessárias para que a gente consiga evoluir nos propósitos que Jesus nos coloca. Então, vê se não é, se eu desenvolvo o amor por decisão, vê se eu não começo a ter mais paciência, se eu não começo a ter mais tolerância e benevolência. Não é assim? Quando a gente lida com alguém que a gente ama, e quando a gente lida com alguém que a gente não ama, a gente consegue desenvolver nos dois tudo isso aí com a gente? Não consegue. Você tem paciência com quem você não gosta? Não é difícil? Com quem você gosta, você tem. Explica 1, 2, 3 vezes, 5 vezes. Perdoa. Né? Fala, tadinho, não sabe ainda, vamos falar de novo, vamos ensinar. Então, olha lá, paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, capacidade de perdão, lealdade e humildade. Olha quanta coisa a gente já mata de uma vez se a gente desenvolver esse sentimento por decisão da gente. Não por obrigação, porque por obrigação não vale. Ou vale? Ai, meu Deus, eu estou obrigada a gostar do Marcelo. Não, não é assim. Eu amo de paixão, não é de coração. Mas ele com essa voz mansa, que até a bronca dele é mansinha, né? Se ele der uma bronca na gente, ele vai dar uma bronca mansa. Eu não, eu dou umas broncas, né, Francisco? Está lá. Olha lá. Mais uma coisa importante, as 3 fases do desenvolvimento desse sentimento maravilhoso. Olha aquilo ali. Nós somos seres em evolução, a gente já sabe disso. Somos, agora, aprendizes num mundo de expiação e provas, e que está querendo passar para o mundo de regeneração. Mas eu estou vendo que está ficando complicado, né?
O negócio está ficando difícil, cada um precisa se inteirar disso, né, para que essa situação realmente aconteça mediante a previsão da espiritualidade, que é a tendência da Terra, tá? É virar mundo de regeneração. Então, a gente é ser em evolução, estamos aí. E considerando esse processo evolutivo que vem acontecendo desde quando nós fomos criados, a gente vem passando por fases, não é? A gente veio direto para esse mundo de expiação e prova? Não. A gente começou no mundo primitivo. Não é isso? Sei lá quantas encarnações passamos por lá, sei lá quantas estamos passando por esse, né? Quando que vamos chegar no outro, para chegar no outro, para chegar no outro, e assim evoluindo sempre, tá? Então, quando a gente teve a nossa origem, a gente só tinha instintos. Quando a gente estuda história, que vê lá a época dos homens primitivos, das cavernas e tal, todo mundo já passou por isso na escola, né? Outros gostam desse assunto, se quiser buscar o assunto, você vai ver nos filmes que a gente assiste, que eles retratam como é que foi aquela época, mais ou menos, nos filmes, a gente percebe que era instinto. Ali eles não tinham conhecimento, não é? O perdão de Deus para ele era muito mais fácil do que para nós. Por quê? Coloquei eles ali, eles estão aprendendo, estão começando com os instintos. E aí foi passando o tempo, a gente foi indo, voltando nos processos reencarnatórios, e a gente passou a ter sensações. Então, o instinto evoluiu para a sensação. Então, essa sensação é quanto mais avançado e corrompido a gente vai sendo. Porque aí a gente começa a ter sensação positiva e sensação negativa. Então, conforme mais vai avançando, você vai conhecendo mais coisas, vai tendo mais pessoas, você vai tendo situações em que você vai ficando corrompido, de repente. Então, essas sensações, elas rodam na gente o tempo todo. A gente amanhece bem, na hora do almoço a gente está estressado, de tarde a gente está bem de novo, de noite a gente está pedindo para morrer. Entendeu? A situação tem sido essa, porque a coisa está feia, não é? E aí a gente evolui para sentimento. Qual fase que nós estamos? Aí depende da evolução de cada um, né? Eu acho que nós estamos mais para sensação do que para sentimento. Tá? Eu acho que a humanidade, né, nesse estágio que a gente está aqui, a gente está mais para sensação do que para sentimento. Alguns já estão no sentimento, que é quando o espírito está mais instruído e depurado. Então, a gente está mais instruído e depurado a cada tempo que passa. Só que a gente é assim, pisa no calo não, né? Sou boazinha enquanto não pisa no meu calo. Pisou no nosso calo, como é que a gente fica? Vira onça pintada, não vira? Não é assim? É assim que acontece. Não adianta, não, porque eu nada, sabe? Mexe com quem é meu, para ver o que vai dar. Não é assim? Tá? A gente sai daqui do centro, está tudo harmonizado, todo mundo bonito aqui. Sai do centro, leva uma fechada no carro ali, já sai um palavrão da boca. Estou errada? Se não sai da boca, vem aonde? Aqui, não vem? Ah, mas eu estou me policiando, não vou falar. Mas eu pensei, pequei. Não é assim? Tá? E aí a espiritualidade está sabendo disso. E ela vai captar aquilo ali seu. Você já se desestruturou. Não é? E aí, ó, o ponto mais delicado desse sentimento é o amor. Por isso que eu falo que a gente ainda não está muito lá. Porque o ponto mais sublime do sentimento é o amor. Né? E aí basta que a gente tome a decisão certa. Para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Não é vencer ninguém que está junto com a gente. Cada um vai se vencendo, não é? Eu ajudo na medida do possível, mas o livre-arbítrio é de cada um. Então, esse vencer, né, depende da decisão que a gente tem. Vou para qual caminho? Não é assim o tempo todo? Eu levo roupa de frio, eu levo roupa de calor. Eu como doce, eu como salgado, não é? Eu vou a pé ou eu vou de trem, de Uber, de ônibus, sei lá do quê. Não é assim? Então, é decisão o tempo inteiro que a gente tem. Então, que a gente consiga, né, depois que a gente escuta essas coisas, ficar com um pouquinho disso na cabeça para a gente ir tentando, melhorando o que a gente já é. Né? Então, fui colocando tópicos também interessantes. Ó, o amor é o sentimento por excelência. Tá?
Então, a excelência do sentimento é o amor. E os sentimentos nada mais são do que os instintos elevados à altura do progresso feito. Vê se não é. Não era instinto que virou sensação, que vai virar sentimento? Então, quando fala aqui, ó, instinto elevado à altura do progresso feito. Se não progride, não sai do lugar. Já pensou se tivesse hoje alguém que não tivesse saído daquele estágio de homem primitivo até hoje? Tem um ogro por aí, não tem? Uma zogra também tem? Tá? Que você fala assim, nossa, você viveu onde? Está vivendo onde esse troço? Não é? Essa criatura do tempo das cavernas ainda? A gente não fala às vezes isso? Então, quer dizer, são situações assim, ó, é o instinto elevado ao progresso feito, pessoal. Né? Às vezes o marido é mais elevado, a esposa é menos, e vice-versa. E ali um faz o que com o outro? Um auxilia o outro dentro da situação que vai acontecendo. Com os filhos a mesma coisa, todos são iguais, quem tem mais de um filho. Todos são iguais? De jeito nenhum. Eu que já tenho neto, cada um é de um jeito. É um tipo de roupa diferente, é o tipo de comida diferente, é a maneira como você aborda diferente, não é? Você não tem que estar lidando com jeitinho com todo mundo? Eu que dou aula, por exemplo, nossa, tem 30 em cada sala, são 30 famílias diferentes. Imagina a situação. Coisa que você fala com um, você sabe, você tem que saber que se falar com o outro vai dar treta. Às vezes você fala com um, entende de um jeito, você fala com o outro, entende de outro. Hoje em dia, com tanto preconceito, tanta coisa de preconceito, você nem sabe mais o que a gente fala. Não é assim? Tá? Então, olha lá. Cada um progride de acordo com a sua condição, usando o livre-arbítrio para decidir as atitudes e as ações que encaminham a própria evolução. Por isso que eu falo que é pessoal. É eu comigo mesma. Não adianta o exemplo que serve para o outro eu colocar na minha vida, porque às vezes para a minha vida ele não serve. A maneira como conduz as coisas, para uma pessoa é de um jeito, para outra é de outro. Um gosta de mais salgado, outro gosta de menos. Outro gosta de pouco sal, pouco doce, pouco mais doce, não é assim? Um tem opção por não comer gordura, o outro se enche de gordura. E as consequências a gente vai levando. Quando é novo, nada acontece, né? Faz 60 anos para ver. Faz 60 anos para ver. Tudo acontece daí para frente, não é? É o meu caso. Nessa altura do campeonato, onde somos os trabalhadores da última hora, precisamos nos esforçar no domínio das más tendências. Olha duas coisas importantíssimas que o Evangelho traz para a gente. Nós aqui somos trabalhadores da última hora, gente. Não dá para enrolar mais, não. É buscar, é fazer, é se melhorar, é compreender, é se esforçar. E quando fala no como é que se reconhece um bom cristão, né? Nem fala um bom espírita, não, é um bom cristão, né? No esforço que ele faz para dominar suas más tendências. Não fala que é para eliminar. Eu não tenho como catar uma má tendência e eliminar. Eu tenho como dominar. Não é isso? Não é assim? Agora, será que a gente sabe qual é a nossa má tendência? Ou quais são as nossas más tendências? Esse que é o grande porém, porque eu sei qual é a má tendência do outro. Não é assim? É fácil, não é? Dever de casa. É mais fácil você ver as suas más tendências ou a tendência errada do outro lado, do vizinho, da pessoa que trabalha contigo. Não é assim que a gente faz? Sempre a gente está falando, ih, fulano é irresponsável. Ih, que fulano chato. Ih, que isso, ih, que aquilo. Não é assim? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente precisa buscar quais são as nossas más tendências, para que a gente consiga fazer isso. Porque sem saber quais são, sem aceitar quais são as tendências erradas que a gente veio trazendo, a gente não consegue melhorar. Não é assim? Ah, eu não aceito que eu estou esquecida. Eu vou ficar uma velha chata, não vou? Porque eu vou falar que não almocei e a filha vai falar que eu almocei, não é assim que acontece? E não almocei porque não me deram comida, não é? O que tem acontecido muitas vezes com a gente que tem os pais mais velhos, né? Vivos, graças a Deus ainda. Então, o que acontece? A gente precisa saber que essa ranzinzice, a gente precisa exterminar da nossa vida, para a gente não ficar uma pessoa intolerável, né? Bom, deste modo, elevamos os nossos instintos e sensações à categoria do sentimento. Então, estamos aí fazendo o dever de casa certinho quando a gente faz isso, né? E aí fica mais fácil esse sentimento fluir.
Que a gente não está falando do amor, não é do amor que a gente está falando. Ele não tem que aparecer e tem que fluir coração adentro. Tá? Porque ele é de coração. É o coração que envia para o cérebro que vai fazer você reagir com relação a esse sentimento. Então, ele tem que fluir dentro do seu sangue, tem que fluir dentro do seu coração, para você poder fazer o que precisa. E aí, ó, ele fluindo, a gente primeiro, olha lá, qual é a primeira coisa que está lá? Ó? Amor por nós mesmos, é o auto-amor. Porque se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. Primeiro tem que ser com a gente. Se eu não me perdoo, eu consigo perdoar o outro? Nananina, não. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Amor por nós mesmos, amor pelo próximo, que eu falei que é aquele que está mais perto da gente sempre, né? Amor pelo inimigo, aí vai ficando difícil, né, gente? Não é difícil, né? Mas amor pelo inimigo. Não vou abraçar e beijar, mas eu tenho que amar. De uma maneira menos intensa, às vezes, porque a gente ainda é imperfeito, mas a gente precisa não desejar o mal para ele. Isso já é um pedacinho de amor. Não é? Porque geralmente a gente tem vontade de quê? Nem vou falar, né? Porque senão desarmoniza, né? A gente tem vontade de quê quando a gente pensa no inimigo da gente? Mas joga isso fora. Fala assim, Senhor, acompanha, siga junto, que ele consiga vencer as dificuldades. Isso já é um pedacinho de amor que a gente está emanando para ele. Tá? Amor pelos que nos ofendem, que às vezes não é um inimigo, mas pô, me ofendeu. Pô, quem ofende só sabe fazer desse jeito. Se ele não sabe fazer de outro jeito, como é que eu vou cobrar dele uma atitude diferente? Agora, se eu não percebo isso, que as pessoas só fazem aquilo que elas sabem, eu vou condenar todo mundo. Não é? Pequenininho está lá, sabe química? Não sabe. Agora, o grandão está lá. Se não souber, toma uma nota vermelha. Não é assim? Agora, o pequenininho lá, 5, 6 anos de idade, vai ter o entendimento que o outro tem? Então, eu tenho que entender que cada um está num nível, seja ele educacional, né, de escola, seja ele evolutivo e tudo mais. Tá? E aí, né, essa máxima do Evangelho está dentro disso tudo. Ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. E eu não posso deixar de contar a história do meu neto, criatura. 5 anos, vai fazer 6 anos, criança, esperança. Aí tem um irmão de 12, que é deste tamanho. Mateuzinho é pequeno, o Vitor é deste tamanho, assim, ó, 12 anos, mas é da minha altura, grandão. E aí é aquela coisa, né? O pequeno bate no outro, não dói, né? O outro dá um safanão nele e cai no chão. Aí um dia lá em casa, o Vitor estava de paciência pouca com o Mateus, né? Mateus enchendo a paciência dele, ele deu um safanão no Mateus, Mateus foi lá chorando. Ô, vó, Mateus, o Vitor me bateu, porque o Vitor ele fez isso comigo, agora eu vou lá. E o pai pegou não sei o que lá na cozinha, já ia lá dar um sopapo no outro com um soquete lá de macarrão, um negócio qualquer, já ia lá dar um soquete lá no outro, né? Aí a avó, espírita, doutrinadora, foi tentar, né? Meu filho, que isso? Não faça isso com o seu irmão. Seu irmão fez isso, mas ele fez sem querer. Não foi, ele fez por querer, porque ele queria era me machucar. Aquela 5 anos de idade. Tudo bem e tal. Aí eu falei, mas você não pode fazer, porque você não gostou que ele fez com você, né? Como é que você vai fazer isso com ele? Se você não gostou. Aí ele limpou a cara assim, estava chorando, ele fez assim, ó, a mão suja, aquela cara branca dele, com a mão preta, né, de sujeira, fez assim. Aí me olhou, parou de chorar, me olhou. Falei, aí tem, aí vem. Aí falou para mim assim, ô vó, mas e se eu gostar que ele fez comigo? Eu posso fazer com ele? Olha, criatura, gente, como é que eles estão? Quem tem pequeno sabe disso, né? Eles estão com umas coisas. Aí eu falei, meu Deus, como que eu faço agora? Eu não posso descer do meu salto. Eu preciso arrumar um jeito. Jesus, me ajuda, o que eu falo com esse menino? Aí eu peguei e falei, então você gostou, né? Aí ele ficou me olhando assim. Aí eu segurei ele assim, falei, Vitor, vem, dá mais uns tapas nele que ele gostou. Aí o Vitor veio.
Aí, na hora que foi chegando, Pedro, não, brincadeira, não gostei não, brincadeira. Eu falei, então agora tá beleza, estamos conversando, entendeu? Olha só como é que as crianças estão, a gente tem que ter muito tato com esses pequenos, tá? Porque não é moleza, não. Então, é isso aí. Aí, aquilo que eu falei, mais lá no início, né? Amar quem é amiguinho é fácil, né? A gente escolhe o amigo, não escolhe? Eu vou escolher alguém que eu vou brigar com ele o tempo todo? Não, amigo é aquele que está ali junto, né, carregando a gente no colo, a gente carrega ele no colo, né, assim? E a gente auxilia, está sempre perto, liga, telefona, gosta de ficar perto. Então, amar quem a gente gosta é muito fácil. Isso aí não é mérito nenhum. O problema é amar inimigo. Ó. E aí, quem a gente considera inimigo? A gente já não tem, acredito eu, mais aqueles inimigos que existiam antigamente, né? Ainda bem que tem umas famílias aí, não tem? Um sobrenome de família aí que não pode namorar, que não pode juntar, porque não quer que namora. Aí eles vêm amando um ao outro ali para poder tentar juntar as famílias, né? Quem que na história fez isso? Romeu e Julieta, não foi? Não é? A história de Romeu e Julieta era uma família, Montecchio e mais uma outra lá, e que não podiam se amar, né? E deu a tragédia que deu de Shakespeare, não foi? E quantas famílias hoje em dia ainda têm esse tipo de coisa? Mas eu acho que a gente, no nosso dia a dia, a gente não tem inimigo. Só se for espiritual, né? Porque inimigo aqui, eu acho que a gente não tem isso não. Tem assim, aquele que nos ofende, nos maltrata nossos filhos, às vezes, fala dos nossos filhos, dos nossos netos, nos agride verbalmente, fisicamente, e até mesmo pelo olhar. Não tem umas coisas assim, a pessoa nem fala. Você olha para o sujeito e você fala, aí, melou, azedou. Não é assim? Porque tem hora que a gente se sente mal em determinados locais, não é? Tudo isso é o quê? A gente já percebendo a energia ali, que às vezes não é positiva, né? Aí os exemplos. Dá uma olhada nos exemplos. Aquele vizinho esquisito. Aquele chefe rabugento. Aquele subordinado insistente. Aquele parente que perturba. Aquele cidadão que agride e todo aquele que a gente julga, que a gente aponta o defeito. Se bobear, toma cuidado, porque quando a gente aponta o defeito de alguém, quantos a gente está voltando para a gente? 4. Tá? Se a gente consegue enxergar o defeito de alguém, é porque a gente conhece aquilo. Então, às vezes, o esquisito, o rabugento, o insistente, o perturbador e o que agride não é o outro, é a gente mesmo. E a gente acha que é o outro que é o chato. Então, é autoavaliação, para a gente ver como que a gente está lidando com essas situações, para poder entender e reagir positivamente com relação aos ensinamentos de Jesus. Tá? E aí vem a parábola dos credores e devedores. Todo mundo conhece a parábola, não conhece? Está lá no Evangelho, capítulo 11, é Mateus 18, 23 a 35. Eu coloco aqui porque é cola mesmo, tá? Porque eu não sei os números dessas coisas, não. A gente põe aqui para orientar vocês, né? Porque não dá para a gente decorar isso tudo, não. Então, a parábola, ela é uma parábola muito falada. Né? O rei lá queria cobrar os seus devedores. Então, ele catou um camarada lá com a família dele, que devia para ele 10.000 talentos, e falou para ele assim, ou paga, ou vou catar você, sua mulher, seus filhos, suas coisas, e vou vender. Aí o cara, né, nessa hora, o que a gente faz, né? Quando alguém chega e nos aborda desse jeito? Ajoelha, pede perdão, fala que não vai fazer mais aquilo, perdoa, misericórdia comigo, eu não consegui. Não é? A gente faz miséria pedindo perdão lá para a pessoa. Aí a pessoa, como é um rei, tem posses e tal, o rei falou, coitado, vamos dar uma trégua, né? Tá bom, tá perdoado e tal, siga em frente. Aí esse camarada saiu do local, encontrou alguém que devia uma quantia pequena para ele lá, mas era um devedor dele, cobrou. Aí o camarada fez o quê? Também não tinha dinheiro para pagar, mas prometeu a ele que pagaria. Vou pagar, aguarda um pouco que eu vou te pagar. Aí o que ele fez? Mandou prender o cara e ficar preso até que pagasse. Olha a situação. Saiu de uma situação que foi favorável a ele e fez o que fez.
Aí o exército, né, o pessoal, os guardas do rei, que acompanharam ele para entrar lá, para falar com o rei, depois para sair e tal, viram aquele episódio acontecendo, foram lá buzinar no ouvido do rei, contaram para o rei. E aí o que o rei fez? Falou, safado. Isso é palavra minha, tá? Safado, né? Cata ele lá, que agora ele vai ficar preso até me pagar tudo que me deve. Que ele já tinha perdoado a dívida, voltou atrás, porque viu o que o outro fez lá. Não é? Então, essa parábola aí, olha, é uma parábola que mostra para a gente, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se um fez o bem para mim, por que eu não vou fazer também para o outro? E olha que ele devia 10 mil talentos. Na parábola falam que o outro devia 100 dinheiros para ele. Né? Então, ele devia 10 mil talentos, que a gente não tem noção de que quantidade seria, mas pela numeração, né, ele devia muito mais ao rei que perdoou a dívida do que o que ele fez com o devedor dele lá. Tá? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E o amor é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Todos. Se eu quero lidar bem com o meu próximo, eu preciso ser caridosa. Eu não consigo ser caridosa se não existir amor no meu coração. Caridade que eu falo aqui é caridade, tá? Não é só falar que está fazendo, papapá, não. Eu costumo fazer, nessa época do meio do ano, uma limpeza lá em casa, junto um monte de coisa, é roupa, calçado, é livro, é coisa de escola, e um monte de coisa, vasilha, panela. Faço uma limpeza lá e trago aqui para o centro. Eu não considero isso caridade. Porque é caridade para mim. Porque senão vai ficar aquele monte de caixa lá em casa que eu não quero mais. Então, é mais caridade para mim. Tudo bem que as pessoas vão aproveitar. Mas a minha primeira intenção é me livrar daquilo. Entendeu? O que é a caridade em si? Então, também precisamos ter olhares diferentes para esse termo que a gente tanto conhece. E a prática dessas máximas tende a destruir o egoísmo e o orgulho que estão a atrasar o nosso progresso. Então, esses dois sentimentos que eu botei de vermelho aí, egoísmo e orgulho, estão atrasando o nosso progresso. E eles estão permeando mais o nosso coração do que o amor e a caridade. Como trabalhador de última hora, está na hora de quê? Da gente arrancar fora isso e colocar a outra parte positiva dentro, né? E aí a gente tem que aproveitar a chance que nos foi dada nessa reencarnação, né? Estamos aqui no lugar certo, com a pessoa certa, com o vizinho certo, com o marido certo, com a esposa certa, com os filhos certo, sabe? Nossa, mas o filho do vizinho é tão isso, tão aquilo, o meu não estuda, não faz isso. Está aí para você doutrinar, está aí para você fazer ele seguir em frente. Entendeu? Convivendo com os nossos desafetos na família, trabalhando junto com eles, morando perto deles, está tudo no mesmo jogo, gente. Está todo mundo no mesmo bojo ali, tá? Tudo isso para reconstruirmos laços recíprocos de afeto e confiança, com o único objetivo que é aprender a amar. E aí falamos do perdão, que é muito importante, né? Já falamos bastante coisa. E isso aqui tem uma explicação muito interessante que eu escutei num desses podcasts que a gente escuta por aí, falando do amor em grau máximo, é o perdão das ofensas. Então, para a gente chegar no nível de amar, num nível elevado, significa que a gente já é capaz de perdoar as ofensas. E aí, quem ama, doa. E quem é egoísta só quer receber. Não é uma verdade isso? E aí o que acontece? No podcast que eu li, que eu escutei, né, do rapaz, falando, é uma pessoa que é um professor de química e é um espírita que fala a respeito dos sentimentos e tal. Então, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, quando a gente quer montar uma molécula, imagina se a gente pudesse pegar uma molécula e montar essa molécula. A gente ia colocando átomos nela dentro da situação que a gente quer, né? Eu quero um ácido tal, eu quero isso, aquilo. Aí eu vou montando, pegando os átomos e montando aquilo ali. Então, tem uma hora que o máximo de átomos está colocado ali e eu não posso colocar mais, porque se eu colocar mais, ela colapsa. Ela se desintegra, ela se desmancha e tal. Então, existe uma regra.
né, para cada tipo de molécula. Por isso que na química a gente tem os negócios que todo mundo acha chato, que é o tal do perclorito, clorito, cloreto, clorato, hipoclorato. Não tem todos esses nomes dentro da química? Tem permanganato, tem peróxido, tem óxido, tem manganato, e tem um com per, não tem? Tem o perclorito, tem o permanganato, tem o peróxido. E o que seria esse per nas moléculas? Quando elas têm esse prefixo per, significa que ali tem o máximo de oxigênio que ela consegue aguentar. Então, todas essas que foram faladas com per, elas têm oxigênio a mais do que as outras. E que é o limite. Não posso pôr mais um, senão ela colapsa. Então, aquilo é o máximo de oxigênio que entra nela. Por isso que ela fica permanganato, peróxido. Né? Por exemplo, no caso do peróxido, a água é H2O. O peróxido é o H2O2. Então, o máximo que existe é 2 oxigênios com 2 hidrogênios formando o peróxido, o máximo de oxigênio. E aí a gente sabe que se a gente considerar, por exemplo, certas palavras, se a gente tem uma coisa feita ou uma coisa perfeita, olha a diferença. Uma coisa feita e uma coisa perfeita. Não é? Não tem essa diferenciação? A gente pode seguir ou a gente pode o quê? Perseguir. Não é isso? A gente pode ficar ou permanecer. Olha a diferença. Ah, eu vou ficar com você hoje. Aí eu vou permanecer ao seu lado. Olha o prefixo per aí, ó. Não é? Esse per aí é o máximo daquilo que você está falando. Certo? E aí, quando a gente fala... Por que está falando isso, né? Porque a gente está falando em amor. Então, o amor é o quê? Ele é o contrário do egoísmo. Não é o contrário do egoísmo? Então, no egoísmo, a pessoa só quer receber. Doar, que é bom nada. E quando se ama, faz o quê? Doa. E quando você doa em excesso, ou seja, você consegue chegar na sublimidade do amor, você perdoa. Olha a situação da palavra perdão. Então, perdão é o quê? É você perdoar, e quem perdoa está no máximo da doação. Ou seja, está no limite do amor. É o amor ao máximo, é aquele que a gente consegue perdoar alguém que fez alguma coisa para a gente. Não é bonito isso? Essa associação que o camarada fez com a química, com os nomes, com o português, que é um prefixo dentro da palavra, e que usa em todas elas, não é só lá na química. Usa no perfeito, não é? Usa em todas essas situações que a gente tem aí. E aí, no canal da Discovery, meia-noite está chegando, né? Quase. Olha lá. No canal da Discovery, eu achei um relato muito importante de gêmeos no útero da mamãe. E aí eles viram ali dentro daquela situação dos gêmeos, né? Num ultrassom, eles viram e parecia que eles ali dentro daquela situação ali, eles estavam se socando, se chutando um ao outro ali dentro da barriga da mãe. Então, chutando um ao outro, socando um ao outro, o outro fazia assim, o outro fazia assim, aí esse fazia assim, né? E aí, dentro disso, a gente tem duas explicações, do cientista e do espírita, né? Da visão espírita. A visão do médico é o quê? São espasmos que eles têm ali dentro, que parece que eles estão, né? Socando e tal. E a visão espírita é o quê? Olha lá, ó, inimigos de outras vidas. Que, de repente, já vieram em outras... Não digo que são todos, tá? Que, de repente, já vieram em outras situações e que não deu certo, a coisa não rolou para o lado positivo. Então, nós vamos tentar agora vir junto no útero para se conhecer, se situar, conviver desde pequititinho lá no útero da mãe. E aí eles têm essa reação ainda. E aí a explicação lá, ó, ligados com o objetivo de resgate, necessitam conviver juntos desde o início do desenvolvimento fetal. Isso foi a explicação espírita desse caso que que eu achei lá na internet. Ligados por laços obsessivos gerados pelo ódio e agredindo-se durante longo tempo, se fundiram e, em mais uma oportunidade, necessitam desfazer essa animosidade.
Ao se submeterem à nova encarnação, na condição de gêmeos, apesar do esquecimento, o subconsciente de cada um deles registra a presença hostil do outro, da qual tenta se defender ou agredir instintivamente. Ao nascerem, enfrentarão períodos de animosidade. Entretanto, dotados da mesma aparência, aprenderão a ver no outro a si mesmos e, consequentemente, amenizarão a adversidade. Olha como a espiritualidade lida com as coisas para poder fazer o bem reinar sobre o mal, né? Aí as citações eu já falei bastante a respeito delas. E aí Divaldo e Chico têm umas colocações muito bacanas a respeito. Ó. Divaldo fala assim: quem ama sempre se transforma em mártir do amor. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio, a dor se faz teste, a enfermidade constitui resgate, a luta se converte em experiência, a ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solição prepara e o sacrifício santifica. Olha que sabe as palavras de Divaldo. E o nosso Chico, né, diz lá: só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida. E aí vem, ó, aí tem 50 milhões de mensagens que a gente pode pegar, né? Então, as que eu achei assim mais cativantes para esse momento foram essas, ó. Não te canses de amar, nem te recuses a servir. A verdadeira felicidade pertence sempre àquele que trabalha e semeia a luz pelo caminho das sombras. Então, que sejamos esses, né? E aí, olha, gente, o amor verdadeiro, olha, botei as capivaras famosas, tá? Porque as capivaras estão famosas agora, né, gente? Capivarinha tem nas blusas, tem pelúcia, tem joguinho, tem um monte de coisa, né? Então, as capivarinhas, olha que bonitinho, gente, elas se beijando. O amor verdadeiro tem lentes especiais para ver o outro. Vê, além da aparência física, a essência. E assim, ama o que é real. Então, a gente precisa entender a essência das pessoas, para que a gente não ame a casca, né? Porque, às vezes, a casca é feia, né? Mas a essência que é o lance. E Chico, para fechar, com essa carinha boa de amor total aí, ó, traz para a gente, ó, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Então, que a gente tenha muitos sonhos, mas que a gente consiga concretizá-los, porque só com amor a gente consegue fazer isso. Obrigado pela atenção. Uma boa noite para todos. Bom, só temos a agradecer a nossa irmã Stephanie pela brilhante palestra da noite de hoje, que nos brindou, né, com essas palavras. E se nós formos pensar bem, né, o substantivo amor, o verbo amar, talvez sejam as principais palavras do nosso vocábulo, né? Ou deveriam ser as principais palavras em torno das quais tudo deveria girar, né? Então, agora, meus irmãos, vamos fechar novamente os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, irmão, aos mentores da nossa casa, a Maria Santíssima, pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de estarmos aqui irmanados em torno de uma palavra, de um propósito, que é exatamente o amor que nos une. Que todos possamos ter encontrado na noite de hoje o que viemos procurar aqui nessa casa espírita, o propósito que nos trouxe aqui na noite de hoje, e que possamos levar essas boas energias, essas boas vibrações para aqueles que ficaram em nossas residências, para os nossos vizinhos, transmitindo a todos tudo de bom que recebemos aqui na noite de hoje. E que Deus, nosso Pai, possa nos permitir estarmos aqui na próxima terça-feira, novamente, sempre irmanados em torno do amor. E com a autorização dos mentores espirituais desta casa, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus.